E agora eu quero receber aqui no nosso estúdio a oncologista Ivânia Fávero, médica coordenadora do Centro de Oncologia aqui de Limeira. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Obrigada. Eu queria abrir o nosso bate-papo falando sobre a importância agora da campanha do Outubro Rosa, né? Esse mês é muito importante, né, para a gente alertar as mulheres e a conscientização da prevenção, né, e do diagnóstico precoce, que é o mais importante para o câncer de mama. Né? Então, a importância desse mês é exatamente a gente alertar as mulheres, né, para se cuidarem, né, para se observarem, para poder procurar seu médico, ficar sempre atento para poder a gente sempre fazer os exames de prevenção contra o câncer de mama. E é legal a gente falar que o mês de outubro serve como um mês de alerta, né? Exato. Mas os tratamentos a mulher tem que colocar ali na agenda já como uma rotina. Exatamente isso, assim, esse mês, né, foi escolhido, mas assim, a mulher tem que estar sempre atenta. A gente faz essa campanha do Outubro Rosa porque o câncer de mama infelizmente, um dos cânceres muito frequentes e ainda com uma letalidade muito alta, como estava sendo mostrado na entrevista, mas a gente tem vários outros tipos de câncer que a mulher tem que ficar atenta, como o câncer de colo do útero, que também fazendo o seu Papa Nicolau anualmente, né? Então, assim, são exames de rotina da mulher, né? Então, esse mês a gente alerta, mas a mulher tem que estar sempre fazendo seus exames de prevenção. Doutora, e quando uma mulher precisa começar a fazer esses exames? Existe uma idade certa para isso? Segundo o calendário do governo, na verdade, hoje ele preconizou a partir dos 50 anos o exame da mamografia, né? E esse exame é feito a cada 2 anos. Por que foi feito assim? Na verdade, porque foi visto que o rastreamento a partir dos 50 anos é onde a gente mais detecta os cânceres de mama. Então, por isso que foi escolhido a partir dos 50 anos. Não que você não pode fazer antes, não é isso. É porque é a partir dessa idade que existe uma prevalência maior do câncer de mama, né? Então, assim, mas é por isso que a gente alerta muito que a mulher deve fazer o autoexame, né? Porque no autoexame a gente consegue detectar até 80% dos casos. Então, a partir do momento que a mulher detecta alguma alteração, né, um nódulo, alguma secreção, alguma retração da pele, alguma coisa assim, ela deve procurar o seu médico. Se necessário, ele vai encaminhar o especialista para então, mesmo que ela não tiver os 50 anos, que seja orientada a sim fazer ou um ultrassom ou uma mamografia para poder observar se aquilo já é alguma alteração relacionada ao câncer. O ultrassom também é indicado a partir dos 50 anos ou não? Consegue fazer antes? Na verdade, a mamografia é o melhor método para rastreamento, para a população em geral. Uhum. E ela é muito melhor na paciente mais idosa, ou seja, a partir dos 50 anos. Por quê? Porque ele é um exame muito bom para mamas já com o envelhecer, a gente vai tendo substituição da mama do tecido glandular para o tecido adiposo. Então, quanto mais gordura na mama, melhor é observado as lesões nodulares. Então, por isso que a mamografia é um método de escolha, né? O ultrassom é um exame complementar. Se a gente tiver alguma dúvida, então por isso que é às vezes solicitado. Na paciente mais jovem, então como ela tem uma mama mais densa, mais túrgida, mais firme, porque tem muito mais glândula, então às vezes ele é um exame mais específico, melhor do que a mamografia, mas eles são exames complementares, por isso que às vezes um médico pede um ou outro, mas de rastreamento para a população geral, o ideal é a mamografia. E é o ideal que a mulher conheça também a mama, né? Que apalpe, e qualquer coisa diferente precisa procurar um médico, né? Sim, exatamente. A gente recomenda que a mulher faça o autoexame todo mês, após o período menstrual, né? Porque antes da menstruação a mama fica mais túrgida ainda, ela fica inflamada, fica às vezes dolorosa, né? Então, após a menstruação essa mama já fica mais flácida. Então, que você faça o autoexame todo mês exatamente para isso, para você saber qual é o normal da sua mama,
né, para você, quando perceber alguma coisa de diferente, poder procurar o médico. Existe algum outro sintoma que a mulher pode ficar atenta ou não, doutora? O mais comum realmente é aparecimento de nódulo, é o mais frequente. A maioria das vezes os nódulos são indolores, mas existe sim alguns nódulos que podem doer, né? Existe aquele mito de que câncer não dói, né? Isso realmente é um mito. A maioria não dói mesmo, mas pode doer? Pode. Tá? Não é o comum, né? Então a maioria são nódulos mesmo, você percebe um caroço na mama ou às vezes na axila, na região da axila, né? Pode às vezes ter alguma secreção no mamilo, né? Às vezes com sangue ou sem sangue. A maioria das vezes é muito mais comum só de um lado, não nos dois. Quando é nos dois é muito mais comum alguma outra doença que seja mais benigna, né? E pode também ter algumas retrações da pele, estilo uma pele assim como se fosse uma casca de laranja. É isso também algumas alterações que a gente observa. Pode também ter retração do mamilo, né? Em vez do mamilo estar para frente, ele retrai para dentro. E nós falamos agora um pouco da prevenção, né? Que é muito importante. E também é legal a gente falar que hoje câncer tem cura, né? Que muita gente tem medo da doença, que já é uma sentença de morte, mas é importante descobrir precocemente até para conseguir fazer o tratamento também precocemente, né? Exatamente. Acho que o mais importante dessa campanha é a detecção precoce. Eu acho que é o principal. Felizmente, 90% dos casos que a gente diagnostica precoce, ele está curado. A gente tem milhares de mulheres curadas hoje. E isso é a importância do diagnóstico precoce. Infelizmente, quando a gente diagnostica muito tarde, a gente não tem esse índice alto de cura. Então, por isso que é importante a gente diagnosticar quando a gente tem uma lesão inicial. Isso é muito importante realmente. E eu falo disso com tanta propriedade, doutora, porque a minha mãe, com 36 anos, ela teve câncer de mama, foi fazendo o autoexame que ela conseguiu perceber, a doença estava no início, então ela fez todo o tratamento, precisou fazer a quimioterapia, caiu o cabelo e tudo mais, e hoje, graças a Deus, ela está curada. Então, é bom a gente ressaltar que câncer também tem cura, mas é importante a gente fazer os exames. Eu queria saber também, doutora, se existem estágios ou câncer diferentes. Não sei se a gente pode falar assim, existem doenças diferentes? Sim, exatamente, existe sim. Dentro de câncer de mama, existe o mais comum, que é o que a gente chama de os cânceres de mama receptores hormonais positivos e os que não têm receptores hormonais positivos. Isso assim já separa bastante os tipos de tumor. Os receptores hormonais são os mais comuns e, felizmente, vamos dizer assim, os mais bonzinhos também, né? Esse tipo de tumor é um tumor que a gente pode tratar além da cirurgia, que é o método inicial de tratamento preconizado para todas as mulheres. Além de quimioterapia, algumas pacientes podem se beneficiar também da hormonioterapia e que é um tratamento menos agressivo do que a quimioterapia, né? Existem os pacientes que não são receptores hormonais positivos. Aí essas pacientes o hormônio então não funciona, aí não tem jeito, a gente precisa tratar com a quimioterapia. E existe ainda um outro tipo de tumor que a gente hoje sabe, um outro receptor, que é o que é chamado de receptor HER2, que é um outro tipo de tumor, é um receptor que foi descoberto, na verdade até o tratamento está sendo esse ano comemorado 20 anos da descoberta desse novo remédio e que ele é um alvo direcionado a esse receptor que a gente consegue tratar, e esse antigamente era o pior tipo de câncer de mama e hoje com esse remédio que a gente consegue inibir esse receptor, as mulheres estão vivendo muito mais. Então com essa descoberta a gente conseguiu uma reviravolta nessas pacientes, então a gente consegue tratar muito melhor, né? Então a gente consegue, na verdade, dentro dos cânceres de mama, vários tipos deles. Além disso, existe vários tipos de tratamento, que conforme eu estava falando, além da cirurgia, dentro da quimio, da hormônio, e
outro tipo de tratamento, a gente ainda tem também a radioterapia, né? Nas pacientes que não precisam fazer a cirurgia, né, total, a mastectomia, a gente necessita também complementar com o tratamento da radioterapia. Ou seja, cada caso é um caso, né? Então, cada câncer vai ser tratado de uma forma, às vezes o tratamento de uma não é o de outra, isso vai ser analisado junto com o médico, né? Sim, são vários, né, vários aspectos que a gente precisa observar no tipo de câncer. Câncer, ele pode passar, por exemplo, de pai para filho, de mãe para filho? A gente consegue falar que isso é real ou não? Existe o câncer de mama hereditário, né? Na verdade, existe dois tipos, na verdade, o genético mesmo, que foi, né, ficou muito famoso recentemente por causa da história da Angelina Jolie, né? Que na verdade é uma mutação, né, que já foi descoberta, que é a mutação que num gene que existe, na verdade são dois genes, que é o BRCA1 e o BRCA2, né? São dois genes relacionados. O BRCA2 é muito mais comum no câncer de ovário, mas ele também está relacionado no câncer de mama numa frequência menor, mas também. Então, se a sua mãe tem essa alteração genética, a chance de você ter um câncer de mama é mais de 80%. Então, isso é um fator genético. Então, realmente, por isso que a Angelina Jolie foi submetida a uma mastectomia total bilateral, porque ela tinha essa chance realmente. E, além disso, infelizmente, a gente sabe que é uma cirurgia mutiladora, né? A mulher ficar sem as duas mamas. E não adianta só retirar a mama, porque existe o fator hormonal. Então, além das mamas, ela é necessário retirar também os ovários. Então, por isso que ela tirou, na verdade, inicialmente a mama e depois ela necessitou também tirar os dois ovários. E é um exame que é feito pelo SUS ou não? Só em clínicas privadas? Na verdade, esse exame ele era um exame de muito alto custo. Hoje, felizmente, isso tem caído muito. Infelizmente, a gente ainda não tem disponível no SUS. Na saúde suplementar, nos convênios, hoje já está preconizado em alguns tipos de mulher, né? Alguns tipos de histórias familiares, né? Em casos de mulheres abaixo de 40 anos já é autorizado, né? História familiar de mulheres de menores de 40 anos já, e alguns outros casos também. Aí o convênio já libera para poder fazer esse exame. E também é um exame que vai ser pedido pelo médico, né? Na verdade, esse exame atualmente ainda só é possível solicitar por um geneticista, então você tem que passar, além, não adianta só o oncologista ou o mastologista, tem que passar numa consulta com o geneticista, exatamente para ele fazer todo o cronograma familiar, de história familiar realmente, para saber se tem aquela história familiar positiva, para ver a necessidade ou não de fazer esse exame, pois é exatamente isso, a conduta infelizmente é muito agressiva, né? Então você tem que orientar muito bem a família sobre isso. A gente fala bastante de câncer de mama e relaciona as mulheres, né? Mas os homens também devem ficar atentos. Sim, né? Felizmente o câncer no homem é uma porcentagem bem baixa, 1% dos casos, mas existe câncer de mama no homem e infelizmente quando tem, ele é bem agressivo, né? Então o homem também, quando assim que percebe algum nódulo na mama, ele precisa procurar o médico, né? Porque existe câncer de mama masculino e infelizmente é bastante agressivo. E o câncer pode se espalhar também pelo corpo? É o que a gente fala de... Esqueci o nome, doutora. Metástase. Esse é o problema, né? Quando se espalha. Por isso, a gente volta lá de novo do diagnóstico precoce, Exatamente, né? Quando o câncer se espalha, que a metástase é o estadio final já, né? Então, assim, o precoce foi já, infelizmente. Já passou, né? Então, é quando a gente já descobre o tumor no estadio bem avançado, que infelizmente a gente já não tem mais chance de curar. Então é um tratamento que a gente faz, na verdade, para a gente conseguir já controle da doença, ou seja, que ela não deixe piorar mais ainda, mas infelizmente a gente não vai conseguir mais a cura.